Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso grupo de leitura. Este é o primeiro vídeo que introduz então a leitura do mês de fevereiro. Se você precisar, aperte pause no vídeo, assista novamente. Todo esse conteúdo está sendo feito para auxiliá-lo na leitura do livro. E eu quero começar inspecionando com você o livro que foi escolhido para a nossa leitura de um mês de fevereiro. O nome do livro, Quando a Alegria Não Vem pela Manhã, as Parábolas de Jesus e a Oração Não Respondida. Este é o nome do livro, ele é escrito pelo pastor Ricardo Barbosa de Souza. Nós sabemos aqui que o pastor Ricardo, ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto, é coordenador do Centro Cristão de Estudos, aqui em Brasília. É autor, entre outros livros, Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas, O Caminho do Coração. Ele já esteve presente na nossa igreja, trazendo uma palavra, Teologia da Fraqueza. É um homem de Deus. E nós vamos, durante este mês, fazer a leitura deste livro. Abrindo então o livro, observando aqui o sumário, o livro começa com um prefácio, depois a apresentação, introdução, e ele tem 4 capítulos. Primeira parábola, o amigo importuno ou importuno. Segunda parábola, o juiz iníquo. Terceira parábola, o fariseu e o publicano. E o 4º capítulo, as tensões na oração, e acho que ele vai falar sobre orações não atendidas, não respondidas. Por fim, nós temos um epílogo, um pós-fácil e algumas notas finais. É um livro pequeno, ele tem aí 119 páginas, mas eu tenho certeza que será uma leitura muito proveitosa para todos nós. Quando nós pegamos um livro como este, um desejo de lê-lo, é claro que a nossa expectativa é compreender a mensagem do autor, entender sobre o que ele está falando. Esses vídeos tendem a lhe auxiliar nesse processo. Eu quero te ajudar na leitura, de maneira que você consiga usufruir o máximo possível do conteúdo aqui apresentado. Para te oferecer essa ajuda, eu quero apresentar então 4 respostas que eu considero que são respostas básicas para a gente absorver o máximo possível daquilo que está sendo oferecido em cada capítulo. As 4 perguntas são essa. Qual é o tema central do capítulo? Segunda pergunta. Quais são as principais ideias, afirmações e argumentos do autor? Terceira pergunta. Você concorda com o que está sendo dito? Quarta pergunta. Quais são as implicações da ideia que ele está defendendo? Então veja que nós, nesses vídeos que estão sendo gravados para o grupo de leitura, vamos examinar essas 4 perguntas em cada um dos capítulos. Hoje, como é o nosso primeiro vídeo, nós vamos fazer isso no capítulo que está intitulado como Apresentação, que vai da página 15 até a página de número 24. Então hoje nós iniciamos e vamos tomar como primeiro capítulo do livro para nossa reflexão a página 15 a 24, a apresentação. Então depois do vídeo, ou se você desejar antes, é importante você ler então esse primeiro capítulo, a apresentação, para a gente saber sobre o que eu estou falando. Então todo o vídeo ele vai ser em um desses capítulos e tentar responder essas 4 perguntas. A primeira pergunta básica, então, que precisa ser respondido é: qual é o tema central do capítulo? E lá na página de número 24, eu penso que essa citação do pastor Ricardo resume bem o tema central desta apresentação. Ele começa assim: porque Deus muitas vezes não responde às nossas orações. E se você já leu ou vai ler a apresentação, ele está falando, é claro, daquilo que ele começa a introduzir para a gente, o caso do seu filho Tiago, de 41 anos, que é diagnosticado com câncer no esôfago
e que infelizmente veio a falecer em novembro daquele mesmo ano. Então a pergunta dele gira em torno disso. Por que Deus muitas vezes não responde às nossas orações? Aí ele continua. As parábolas contêm o ensino de Jesus sobre oração. E seu conteúdo é desafiador porque toca nas perguntas, dúvidas e inquietações que vivo e imagino que muitos outros vivam. Então a ideia central é em torno disso. Por que algumas das nossas orações não são respondidas? Na conclusão deste capítulo, ele vai dizer para a gente que vai retomar essa questão lá no final do livro, considerando então as respostas, os ensinos de Jesus sobre a parábola da oração. Então este é o assunto principal que aparece para a gente na apresentação. Tudo bem? A segunda pergunta que a gente precisa responder é: quais são as principais ideias, afirmações e argumentos do autor? O pastor Ricardo diz algumas coisas muito interessantes. Primeiro delas, ele diz o seguinte: e quando Deus não responde às orações de forma como nós esperamos? Ele diz isso principalmente aquelas orações que a gente pensa ser orações justas, não orações genéricas que a gente faz do tipo abençoe todo mundo, ou cuide, traga paz, mas orações que são feitas com paixão, com desejo, que são repetidas diariamente porque são cruciais para nós. E por isso elas são orações apaixonadas e cheias de desejo, porque a gente entende que aquilo é crucial para a gente continuar existindo, continuar vivendo. Porque essas orações, Deus não responde da forma como a gente deseja que ele respondesse. E aí eu coloquei uma citação dele na página 18, que ele diz o seguinte: muitos cristãos, como eu, têm medo de reconhecer que Deus, muitas vezes, não apenas não atende ao pedido, mas também permanece em silêncio diante de nossas súplicas. Isso será difícil para todos nós, porque alguém que ora diariamente, movido pela paixão e pelo desejo, o que ele mais quer é que Deus diga sim, eu vou fazer, ou sim, vai acontecer. Mas quando nossas orações não são respondidas, ou quando não acontece o que a gente esperava, é muito frustrante. É frustrante para todos nós. E é claro que aqui, neste momento, ele desenvolve a ideia de que existem muitas maneiras de tentar responder essa questão. Aquela mais preocupante tem a ver com aquelas respostas que trivializam nossa compreensão sobre a vontade de Deus. Ele desenvolve todo um argumento em torno disso e como as nossas emoções, os nossos sentimentos acabam tendo dificuldade de entender o que é a vontade de Deus, de falar sobre isso, de chegar a alguma conclusão coerente sobre o que a Bíblia diz ser a vontade de Deus. Essa confusão dos nossos sentimentos acaba turvando nossa compreensão e não vai ser mais fácil passar pelo sofrimento compreendendo essas coisas. Por isso, ele diz algo importante na página 23. Não posso dizer que Deus esteve indiferente a tudo isso, e muito menos que tenha por algum momento abdicado de sua soberania sobre a vida do meu filho. Tudo o que posso fazer, neste momento, é aceitar esse profundo e doloroso mistério. Uma conclusão, talvez, satisfatória para a crise de quem quer uma resposta. Primeiro, entender que Deus não está indiferente ao nosso sofrimento. Segundo, que tem coisas que a nossa compreensão não alcança e as respostas nunca são satisfatórias. Isso para a gente faz parte. Então, essas ideias dele são interessantes de observar e a gente começa a ficar com expectativas em relação a como ele vai responder isso lá no final. Ele diz que volta a essas questões e a gente já fica... Como será que ele chegou a essas respostas? Ou como a Bíblia faz esses apontamentos? Bom, a terceira pergunta que precisa ser respondida: você concorda com o que está sendo dito? Com toda essa construção do pastor Ricardo, que às vezes a nossa oração não é respondida como a gente deseja, ou que há um silêncio de Deus, e de que em muitos casos nós ficamos frustrados em relação a tudo isso? Eu queria
dizer que eu concordo por causa de uma pregação que eu ouvi ele fazer aqui na DS, a Teologia da Fraqueza, que eu havia mencionado, e uma afirmação de Paulo em cima disso. Leia comigo, por favor, 2 Coríntios 12. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que removesse, mas ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Não só o pastor Ricardo, Paulo, todos nós viveremos com situações como essa, em que a gente insiste diariamente dizendo a Deus e ele diz: não, meu poder opera melhor nessa circunstância. Mesmo que você não compreenda a dinâmica e a maneira como a vida se constrói, Deus é soberano e está conduzindo todas as coisas. Então, por mais difícil que para nós seja aceitar este fato, ele é um fato que está aí presente para nós. E este fato coloca, então, a quarta pergunta, que é a seguinte: quais são as implicações da ideia que ele está defendendo? Bom, o Salmo 35, ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem com o amanhecer. E quando a alegria não vem pela manhã? O título do livro. E quando a alegria não vem pela manhã? Ou, como é que nós reagimos quando as nossas orações não forem atendidas? Eu acho que essa é a maior implicação deste capítulo. Nós estamos preparados para lidar com situações como essa? Nós consideramos a possibilidade de que nem todas as nossas orações serão respondidas de maneira como nós desejamos? Bom, para trazer um pouco de clareza sobre isso, eu quero encerrar citando algo que o pastor Ricardo coloca e que eu me lembrei na hora das palavras do próprio Jó. Leia comigo, por favor, Jó capítulo 2, versículo 9 e 10. Sua esposa lhe disse, depois de tudo que aconteceu a Jó: você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Nós gostamos de boas notícias, desejamos e nos acostumamos com uma vida relativamente boa. Mas eu acho que nós precisamos aprender a ver Deus diante do sofrimento e da dor da vida. A minha oração para você e por você é para que você, no decorrer da leitura deste livro, você aprenda a lidar com a difícil realidade de que nem sempre as nossas orações, por mais legítimas que sejam, serão atendidas ou respondidas da maneira como a gente esperava. Tudo isso que o pastor Ricardo diz para a gente é maravilhoso, porque vai nos conduzir na sua própria experiência à luz da Bíblia Sagrada. E eu espero que neste primeiro capítulo a gente consiga amadurecer junto esse aprendizado sobre oração, com o qual nós estaremos considerando a partir de hoje. Tudo bem? Eu espero você no próximo vídeo para que a gente siga então fazendo considerações sobre os próximos capítulos do livro. Até lá!